Programa ricardoorlandini.net. Alô, amigos, estamos começando mais um programa ricardoorlandini.net aqui no BATV, canais 20 e 520 da NET Claro RS, nas nossas redes sociais e no streaming do BATV, bombando universo afora. Nosso convidado de hoje é o tio, é o vô, é o jornalista e escritor, meu amigo. Eu não vou dizer de quanto tempo, porque nós somos adolescentes juntos, né? Somos adolescentes. É verdade. E agora somos pós-adolescentes. Flávio Dutra, tudo bem, Flávio? Tudo bom? Tava com saudade, Orlandini. Eu pensei que tu tinha me rejeitado, não queria mais falar comigo e tal. Tá. Não, mas assim, ó, o Flávio, o que acontece é o seguinte, né? Com o ano passado que aconteceu no nosso país, né, que as famílias se dividiram, né, a gente ficou meio a risco com tudo, né? Então eu dei uma segurada, vamos ver o que acontece, né, tia? Tá perdoado, estou brincando, fica tranquilo, né? Tá. Ô, Flávio, é o seguinte, a nossa pauta de hoje é o seguinte: não pode falar de Grêmio, não pode falar de Internacional, não pode falar de Libertadores e não pode falar Tá, tudo bem, a gente pode falar. Flávio Dutra, como é que tu andou recebendo uma homenagem aí, né, tchê? Então, o Flávio Dutra, para quem não sabe, é um jornalista conceituadíssimo no nosso estado aí, trabalhou até no esporte, né? Tu fizesse muita coisa, até no esporte. 25 anos. 25 anos. Né? E o Flávio recebeu uma homenagem há uns dias atrás. Aí. Conta um pouquinho dessa homenagem, depois vamos contar dos teus livros, que são maravilhosos. Né? Pois olha, a prefeitura sempre, no Prefeitura de Porto Alegre, sempre por ocasião do aniversário da cidade, promove um evento chamado a entrega da medalha da cidade. Normalmente, cada secretaria, cada secretário escolhe um ou dois nomes da sua atividade, da sua área de influência, para receber essa homenagem. Dessa vez foram cerca de 27 pessoas, se eu não me engano. Tá? E estava eu lá, humildemente, escolhido pelo Luiz Otávio, da área da comunicação da prefeitura, que, aliás, foi quem me sucedeu lá na Secretaria de Comunicação. E aí fui lá, todo pimpão, tá? Aproveitei para levar meus netos, que foram receber a medalha junto comigo. Tá? Recebi no mesmo dia, entre outros, o arcebispo metropolitano, Dom James Planck, que por sinal estava em Brasília nesse dia, foi representado pelo pároco, o vigário da paróquia das Dores, agora Basílica, que também foi homenageado. Enfim, uma série de personalidades. Foi uma festa muito bonita, tá? Conduzida pelo prefeito Melo, vice-prefeito, o nosso querido vice-prefeito, e mais o presidente da Câmara, e com a mestre de cerimônias era a Marla Martins, enfim, uma festa muito bonita, durante a qual se apresentou o grupo de dança da Prefeitura de Porto Alegre. Antes que eu me esqueça, o vice-prefeito é o querido Ricardo Gomes. Tá? O grupo de dança da Prefeitura de Porto Alegre fizeram 3 apresentações exuberantes e foram muito bem aplaudidos. Eu até desconheci, embora tivesse trabalhado na Prefeitura, da existência de pessoal tão qualificado fazendo dança na Secretaria de Cultura de Porto Alegre. É isso, em resumo. Aproveitei para levar meus 3 netos lá para receber comigo. Tá? Só não compareceu a Maria Clara, que é a primogênita, porque tinha outro compromisso. Mas foi lá o Augustão, foi a Rafaela, foi a Lívia e tal. O prefeito que fez questão e a primeira-dama Valéria também fizeram questão de cumprimentar. Eles ficaram bem bobinhos e bem faceiros os 3. Mas vem cá, tu é vô babão também, tia? Claro, especialmente. Tá? Não há problema. Mas tu usa babeiro também? Porque quando pega os netos, tá babando? Não chega tanto, mas eu curto bastante os netos. Curto mesmo. É muito legal a gente ver os nossos filhos nos darem alegria de dar os nossos netos, né? E como é bom, eu vejo famílias que têm bisnetos, né? As famílias, a minha mãe tem bisnetos, até tetranetos chama. Tem famílias que o pessoal está mais velho, mas é muito legal. O meu irmão tem família é muito bom, né?
Meu irmão Luiz Vicente tem bisnetos. Eu não tenho tanta pressa, viu, Nandinho? Tu não está forçando a barra. Não, de jeito nenhum. Até porque a minha neta mais velha tem 13 anos, né? Então tem muita estrada, muito estudo pela frente ainda. Não, espera um pouquinho, né, tia? Não faz isso com o vô, né, tia? Não faz, segura aí um pouquinho, né? Pode segurar. É, Mas, o Flávio, eu queria falar um pouquinho contigo sobre jornalismo, da importância do jornalismo, né? Porque, assim, todo mundo sabe, tá? Apesar de me chamarem de jornalista, José Ricardo Godinho Pereira, não sou jornalista. Eu sou, entre aspas, como eu exercia a profissão antes de 1977, naquela época, quem exercia essa profissão era considerado, entre aspas, né, o jornalista formado. eram os provisionários que eles chamavam. Era o provisionário. Então ficou assim, eu nunca quis fazer uma coisa que outros fizeram, pedir registro, coisa e tal, porque eu sou Por quê? focado no que eu faço. O Gilmar Mendes rasgou o diploma de jornalismo, então hoje a profissão está liberada total. Então, o Gilmar Mendes rasgou tudo, etc. Mas eu queria falar um pouquinho de como é importante a profissão de jornalista, porque o jornalista ele é aquele indivíduo, homem ou mulher, profissional do jornalismo, que ele vai atrás da informação, seja na área que for. Polícia, justiça, economia, negócios, medicina, saúde, tá? Geral, sociedade, pô, muito bacana. Especialidade, várias especialidades, né? E ele é a ponte de ligação entre a informação, o fato que acontece e o indivíduo. Antigamente, nós tínhamos dois grandes veículos. Era a rádio, né? E jornal. Principalmente jornal, depois veio o rádio, depois veio a TV. Hoje nós temos a internet, outros veículos que existem aí. Mas o jornalista é aquele cara que a gente confia a ele o papel de nos passar as informações. Tá? Nós temos aí um jornalista que eu só acompanho, o Giovanni Grisotti, tá? Que a gente não conhece o rosto dele, apesar de conhecer, tá? Mas ele faz um trabalho excepcional de jornalismo investigativo, né? Mas todo o jornalismo que a sociedade espera é um jornalismo sério, de verdade, né? Tem os jornalistas de opinião, que o cara é a favor disso, aquilo, o cara que é gremista, o cara que é colorado, vamos ficar no futebol, tá? Que a gente sabe dividir isso. Mas o quanto é importante para a sociedade, tu que é membro da Associação Rio Grandense de Imprensa, é importante a verdade e o jornalista se pautar pela ética profissional, a ética jornalística. E o que a gente tem visto nos últimos anos, não é de agora, é um problema da verdade, do fato verdadeiro e o que a gente tem acompanhado nos últimos anos, que não é novidade, mas com o advento da internet, do fake, da mentira, e até alguns jornalistas, lamentavelmente, se perderem na jogada e entrarem, não checarem mais as informações. O Foca tem que checar a informação, né? Não pode fazer bobagem, né, o Flávio? Eu me lembro que uma vez, eu acho que a Veja que botou, que caiu no 1º de abril de uma revista inglesa lá, que eles botaram que fizeram uma cruza de uma vaca com o tomate e saía o leite. Lembra disso? Foi um grande 1º de abril, né? É sério, esse dia li uma postagem do sujeito que fez a arte dessa brincadeira, desse 1º de abril, e ele disse o seguinte: eu tive o cuidado de não assinar a arte, porque eu sabia que aquilo ali era uma grande bobagem. Mas então a gente tem que ter cuidado, né? Aquilo era uma brincadeira que se fazia nos países anglo-saxões, né? Eles brincam muito com o 1º de abril. Então
o pessoal já sabia. Disse, olha, tem alguma... No dia 1º de abril, vem uma baita de uma manchete na TV ou no jornal, na rádio, o pessoal já fica com o pé atrás. Será que é verdade? Pode ser fake, né? Mas era um fake de brincadeira, né? Mas agora o fake parece que começou a É um, pegar muita gente é um boa, né, permanente Flávio? 1º de abril, é um permanente 1º de abril. Flávio, como ter cuidado? O que a gente pode falar para as pessoas nesse momento do mundo que a gente tem tanta informação, recebe de tanto lugar, tá? Porque vamos pegar aqui no Rio Grande do Sul, tinha 3 jornais, tinha o quê? Era a Calda Júnior, RBS e o Diário, né? Diário de Notícias. Eram três veículos que tinha. Então, mais ou menos, tu sabia de onde via. Rádio era Guaíba, Gaúcha, Bandeirantes, naquela época. Hoje tem a Pampa também, né? Mas naquele nosso tempo mais de guri, eram esses 3 veículos que tinham. Eram Diários Associados, a, a, a Guaíba, aqui no Rio Grande do Sul, e a RBS, né? O cuidado que a gente tem que ter como profissional de jornalismo para não pisar na bola e como consumidor de informação para não começar a acreditar e propagar coisas que a vaca está dando suco de tomate. Olha, Orlandinho, deixa eu te dizer o seguinte: ó, hoje em dia tem essas agências de checagem que mais ou menos fazem um rastreamento do que é verdadeiro e do que não é verdadeiro. Tá? Então, é uma maneira, assim, digamos assim, já estruturada de enfrentar esse tipo de problema. Eu tenho 2 tipos de preocupações. Uma, eu vou tratar mais adiante, que é uma área que tu domina muito mais do que eu. Tá? Primeiro, está em curso uma ação do governo para, de alguma maneira, monitorar, eu vou usar o termo monitorar na falta de algo melhor, as redes sociais, especialmente, que seria uma zona de ninguém, um território de ninguém, um território de vale tudo. Eu vejo isso com alguma preocupação, porque eu não vou passar a procuração para o governo ou para a autoridade que se julgar né, autorizada a fazer essa análise, de decidir o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Acho que não cabe ao governo esse tipo de ação. Então, vejo com preocupação aí uma ação aí já deliberada, já encaminhada para monitorar, quase no limite da A censura. Então, censura. O é monstro, virar o fio do assunto. Viu? o Flávio, o monstro da censura não morreu, ele está hibernando. Sim, Ele está pode ser. vivinho na caverna E, dele, né? e pode estar querendo despertar agora. Então, essa é uma preocupação que eu tenho. Tá? Fake news à parte. Eu sou absolutamente contra e acho que tem que, de alguma maneira, isso tem que ser controlado. Mas não vou autorizar, não vou passar procuração para entes governamentais dizerem o que é verdadeiro e o que não é verdadeiro. Ponto. Tá? É, acho que estamos numa quadra um pouco perigosa do nosso bom e querido jornalismo, que é a profissão que eu adotei, que é a minha vocação, tá? Que é o ativismo. Tá? Então, isso sim, separar o que é opinião e o que é ativismo. Tá? Tem muito ativismo, tá? Mesmo nos grandes veículos, tá? Fazendo propaganda para A ou para B, se posicionando para A ou para B, sei lá com que razões e com que objetivo. Tá? Vejo isso também muito claramente no esporte, mas eu relevo na questão do esporte. Tá? O cara tem muita manifestação, muitos veículos, inclusive nas redes sociais. Eu defendo os interesses do Grêmio, eu defendo os interesses do Inter, eu sou gremista, eu sou colorado. Baldasso de um lado, Farid Germano do outro. Isso é muito claro. Tá? Mas vai assistir, vai se valer das informações ali, quem é aderente àquilo ali. O gremista vai adotar o que é do Grêmio, ou vai ver o do Inter só para contraditar. Então, isso aí é 0-0 para mim, tá? Para usar uma linguagem jornalística. Tu está sabendo com quem está tratando. Bom, tá? Terceira questão que eu gostaria de trazer, que eu acho que entra numa seara que tu domina mais do que eu, como eu já disse, tá?
é a questão desse chat GPT, que te dá todas as respostas, tá? Usa a questão da inteligência artificial, e que seguramente os estudos já apontam isso, pesquisas também, que vai acabar com várias profissões, entre as quais a do jornalismo. Outro dia eu li uma matéria, tá? Dando conta que em 12 meses, tá? O chat GPT esse, tá? Um dos fundadores foi o Elon Musk, tá? Vai eliminar o redator jornalístico, por exemplo. Por quê? Porque o chat GPT, que busca informações em tudo que é fonte, em todas as fontes, tá? É muito mais rápido para escrever, tá? E não erra, né? Não comete erros, tá? Comete alguns equívocos de informação, mas não comete erros, tá? Então, esse, para mim, talvez seja a questão, o dilema que o jornalista e outras profissões, especialmente as das áreas das humanas, tá? Como o direito, por exemplo, tá? Vão enfrentar daqui para frente, assim, em futuro muito próximo. Tá? Por quê? Porque, com todos os riscos que isso aí ocorre, tá? E já quem diga e o Elon Musk seria um deles, tá? Que sabe-se lá o que a inteligência artificial está nos reservando lá adiante, tá? E chegam a ser catastróficos e tal, apocalípticos, temendo que acabe com a raça humana como nós a conhecemos hoje. Então, essa é uma discussão que tem que ser aprofundada, tem que ser ampliada, tem que buscar todos os elementos para que a gente possa se posicionar em relação a ela. Tá? Acho que o que talvez ressalve, eu estou falando aqui na profissão que eu adotei, que é o jornalismo, o que ressalva o jornalismo, tá, na questão do texto, dos conteúdos, é que o chat GPT, a inteligência artificial, não vai ter emoção, não vai contar suas experiências, tá? Vai ficar pura e simplesmente na compilação dos dados e no empacotamento deles. Então, essa é uma discussão que eu trago, que não é a primeira vez que eu falo do assunto, que eu tive contato com isso aí. Isso é desde, se eu não me engano, foi lançado em novembro do ano passado, e já tem milhões de seguidores, tá? Entre os quais mas eu sou mais recente, coisa de 30, 40 dias atrás. Para mim, talvez seja o ponto nevrálgico das discussões que temos que se estabelecer nesse momento em relação ao jornalismo e várias outras profissões, Orlandinho. Maravilha. Nós vamos fazer um rápido intervalo aqui no programa ricardoorlandini.net, que você assiste no BATV, canais 20, 520 na NET, Claro, RS, Vale dos Sinos de Uruguaiana, é o 26526, nas nossas redes sociais e bombando muito afora pelo streaming do BATV. Nós já voltamos. Somos a Parrija do Moinhos de Vento. Vem provar nosso wagyu. O melhor da culinária uruguaia é aqui. Na Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento. Estamos de volta com o programa ricardoorlandini.net, conversando com meu amigo jornalista, escritor e gremistaço, Flávio Dutra, e também, o mais importante, ele é vovô. Vovô, eu acho que o melhor do currículo dele é que ele é avô. Né? Melhor coisa do currículo do Flávio Dutra é ser avô. Mas o Flávio, tu falava esse negócio da inteligência artificial. Eu li essa semana também que alguns cientistas estão começando a se preocupar justamente com a regulação da questão da inteligência artificial, porque eles têm medo, eles começaram a temer aquelas coisas apocalípticas que podem acontecer com relação à máquina e o homem, no futuro breve. Se tu deixar a máquina pensar muito e decidir e tomar as decisões do jeito que ela acha que é, né? Porque 1 mais 1 é 2 para a máquina. Tá? Para o ser humano, não é bem assim. Existe... Mas sabe o que me chama a atenção, Orlandino? Tá? Eu acho que há 15, 20 anos atrás, o Spielberg, um visionário, fez um filme chamado Inteligência Artificial, tá? Exatamente tratando dessas questões, tá? Que agora estão aflorando. Tá? Tu imagina isso há 15, 20 anos atrás, tá? Sem ter todas as informações que a gente dispõe hoje,
Ele fez um belo filme, e que pode ser acessado aí pelos os streamers, ou mesmo O nas Aí, redes né? sociais. O Aí, É, né? Aí, aí, né? exatamente. Aí É. contava a história do gurizinho, né? E aquele gurizinho já deve ser avô, viu? Ele deve ser avô, mas no filme ele ficou gurizinho muito tempo, né? É verdade. Não podemos dar um spoiler aqui no filme. Veja, o filme é interessante, porque faz mais de 20 anos isso, né? É mais de 20 anos. Tu vê como tava up-to-date o nosso Spielberg. Tá? É. Mas, o Flávio, tu fala muito bem que a gente tem que ter uma preocupação, né? Com essas questões de o ser humano ser substituído pela máquina. O ano passado saiu notícias, por exemplo, que em Estados Unidos e em alguns países da Europa eles vão substituir o advogado, que as coisas vão ser feitas por uma máquina e a decisão judicial vai ser feita por uma máquina. Eu li uma matéria de que fizeram o exame da OAB deles, claro que não se chama OAB é brasileira, né? Mas da instituição lá que regula e certifica os advogados, e o índice de acerto do chat GPT foi, parece que na casa de 70%. Né? Provavelmente melhor que a maioria dos advogados, né? No questionamento lá para se formalizar como advogado. Mas, Flávio, voltando então à questão, só para encerrar essa parte, daí passarmos para os livros e a vida literária, né, do Flávio Dutra. Tu usasse um termo, né? O ativismo jornalístico se tornou muito preocupante. Nós sempre tivemos jornalistas que tiveram seus posicionamentos ideológicos e políticos muito firmes. Tá? Fortes. Jornalistas com posição tanto na imprensa, nos jornais e revistas, nas suas colunas, tu sabia o que tu estava lendo, tu sabia que o cara, tu está lendo um gremista, tu está lendo um colorado, tu sabe, ele assina assim. E os seus comentários em rádio e televisão desta forma. Mas surgiu agora um ativismo preocupante, né? Que é um ativismo ideológico que se posiciona num determinado momento de um jeito, ajuda uma corrente política e depois vira a coisa e começa a apanhar da corrente que ele ajudou, que é o que está acontecendo agora. Os mesmos que ajudaram estão tomando pau de quem está no governo agora. O que houve? Tem que ter cuidado nesses posicionamentos como profissional do jornalismo. Estou falando aqui com o Flávio Dutra, Associação Rio Grande de Imprensa, um cara com história, com currículo. O que tu acha disso? Esse posicionamento ideológico não pode ter, né, Flávio? Mas eu acho que tem um outro componente, Orlandino, tá? Que é o seguinte, é o componente econômico, comercial. Muita aderência a determinadas ideias, a determinadas facções políticas, tá? O interesse comercial ali adiante, tá? De publicidade e tudo mais, tá? E, de alguma maneira, a busca da comercial, da sustentabilidade econômica, coisa aí, é legítima. É isso que faz eles poderem investir, pagar seus funcionários e tudo mais, tá? Agora, manipular para obter vantagens econômicas é que é o condenável. Tá? Isso aí isso tem que ser denunciado e tudo mais. Então, volto a dizer, buscar receita para a sustentabilidade dos seus veículos é absolutamente legítimo, faz parte. O processo funciona assim. Manipular a informação, usar as chamadas fake news, tá? Para, de alguma maneira, levar vantagem, é que não dá para concordar. E, lamentavelmente, nos últimos anos, isso aconteceu muito nos grandes veículos de comunicação do país que, lamentavelmente, se posicionaram. Mas vamos lá. A sociedade, o usuário final da informação, com o tempo, aprende e começa a criar seus filhos. É verdade. Flávio Dutra. Esse é o legítimo juiz. Esse é o legítimo juiz. Flávio Dutra, escritor. E aí, conta um pouquinho da tua história, que tu resolveu escrever, né? E daí engatou a quinta na lomba abaixo, foi, né? Olha, Orlandino, eu já fiz 4 livros solos e participo de muitas coletâneas e 3 livros 3 livros em parceria com amigos meus, tá?
E estou envolvido, tá? E isso me dá muito prazer, estou envolvido em pelo menos 3 projetos, tá? Um deles, muito afetivo, tá? No dia 30 de abril, se a minha mãe estivesse viva, a saudosa Dona Télia, estaria completando 100 anos. Então, nós vamos fazer um livro para marcar cada neto, cada filho, cada bisneto, cada genro, cada nora, vai dar o seu depoimento. Agora mesmo, pela manhã, eu tava compilando esse material e nós queremos fazer um livro, tá? Que ainda está sem título, tá? Mas vai ser homenagem à minha mãe, tá? E vó de um montão de gente que era uma figura singular, tá? Vou deixar para os adjetivos para o livro, tá? Esse é um dos projetos, que é o que mais, digamos que é o mais rápido de ser gestado. Segundo, eu estou envolvido no outro projeto, que é um livro de textos, tá? De uma confraria que eu frequento todas as semanas, às quintas-feiras, ali no Bar do Alemão, no Menino Deus. Tá? É um grupo claro, de jornalistas. Né? O Carlos Wagner, o Luiz Reni, o Mário Desante, o Márcio Pinheiro, tá? O Vilas Boas, tá? Uma turma da pesada em termos de jornalismo, e tudo veterano. Então, só gurizada, tudo adolescente. Em termos comportamentais, viu? Tudo estagiário, tudo estagiário. Tudo estagiário. Então, já estamos finalizando esse livro, pessoal. Está dando a sua contribuição. O Elton Herb também junto, né? O Horst, que é um especialista em agronegócio, enfim, uma turma grande. Estamos gestando esse livro e a ideia é que ele seja lançado nos próximos 2 ou 3 meses, tá? Na Feira do Livro. Tá? Já seja lançado. Primeiro o lançamento lá no Bar do Alemão, tá? E, na verdade, o dono do bar é o Alexandre Alemão, era um cachorro que circulava por ali. Tá? Que, aliás, era mais atencioso. Roubaram, é um alemão fake, era o cachorro. Exatamente. Um cachorro pelo caramelado. Olha, vai ser um livro muito gostoso de ler. Tá? E terceira iniciativa, com o Paulo Prusker, da editora. Agora o nome me escapou. Tá? E a Larissa Martins. Estou preparando uma coletânea, tá? de cada paralelo com alma. Tá? É um jogo de palavras que se faz. Tá? Está para ser lançado, acho que daqui a 2 meses. Cada cronista, são 12, contribui com 3 crônicas. Já mandei minhas 3 crônicas para lá e estou na expectativa disso aí. E estou preparando meu livro, tá? Que eu acho que eu vou guardar, porque é tanto envolvimento, porque eu ainda tenho a minha coluna semanal lá na coletiva. É tanto envolvimento que eu acho que eu vou deixar o meu próximo livro solo para o ano que vem, mas eu já posso adiantar que o nome dele vai se chamar Cama Dutra, mas não é o que vocês estão pensando. Não. É que assim, o Flávio Dutra escreve 69, Eros, é tudo Cama Dutra agora. Não, mas não tem nada a ver, né, Flávio? Nada a ver, tá? É apenas é chamarisco. É chamarisco. Flávio Dutra, jornalista e escritor, meu amigão, obrigado pela tua participação aqui no programa ricardoorlandini.net. Orlandino, sempre à disposição, Orlandino, tá? Que dia, vou aguardar agora ainda para o ar, tá? Em seguida está no ar o nosso programa Flávio Dutra. Obrigado aos telespectadores que nos acompanharam e até um próximo programa. Somos a parrija do Moinhos de Vento. Oferecemos o melhor do assado platino. Boa Parrija, Praça Maurício Cardoso, 49, Moinhos de Vento.